Olá, meus amigos! Voltando aqui, trabalhando alguns crimes praticados por servidores contra a administração pública. A prevaricação é muito importante, a condescendência criminosa é muito importante e também a advocacia administrativa, artigo 319, 320, 321, que nós vamos ver já já, já aproveitando, pedindo o like de vocês, pedindo aí para ativar o sininho, compartilhar aí o nosso canal com seus amigos, porque já já, assim que voltarmos depois da vinheta, vamos iniciar esses temas de grande importância. Roda, my boy! Prevaricação. Prevaricação não é quando a sua avó falava, cuidado, menino, para não prevaricar. Prevaricação não tem nada a ver com essa história da avó de vocês, o que elas chamavam de prevaricação. É um crime descrito no artigo 319, em que diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, sem provocação de ninguém, ou praticá-lo contra expressa disposição expressa de lei para satisfazer, e aí nós temos as palavras mágicas, interesse ou sentimento pessoal. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos imaginar uma blitz. Aquela mulher que está dirigindo o seu veículo, está com pressa, e normalmente as mulheres são muito espontâneas. E aí para numa blitz, e o guarda, antes de perguntar a respeito da habilitação, ela já se adianta e diz: ô seu guarda, eu não sou criminosa não, só vou pegar meu filho na escola, se adianta aí, se adianta aí. A leitura do policial foi outra. A leitura do policial foi: poxa, que mulher arrogante. Que isso, cara? Não é assim não, se trata assim não. Aí ele vai falar para a mulher: claro, senhora, já vou atender a senhora. Vai ficar 50 minutos ali em pé esperando o policial. Aquele sujeito que é parado e diz pro policial: tudo bem, ô soldado, sou colega, sou advogado. Aí pega a carteira, puxa e dá uma carteirada na cara do policial. Pode ser que o policial tenha uma leitura diferente, ele fica chateado com aquela situação. Existe um sentimento pessoal envolvido numa situação como essa. Então ele está retardando, deixando de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Ele está satisfazendo com isso. O policial fica chateado com você, vai te dar um chá de cadeira. De repente você vai em determinada repartição pública, a forma como você de repente falou com algum servidor e ele fez uma leitura negativa e aí resolve te dar aquele chá de cadeira. Então, realmente é uma situação bem chata, mas que é a prevaricação, detenção de 3 meses a 1 ano. Nós temos o 319A, foi encaixado, aí não tinha onde encaixar isso, e aí colocou, não tem essa letrinha aí, é porque veio depois, e eles tentam encaixar em algum lugar. E aqui colocaram abaixo da prevaricação. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar, proibir ao preso o acesso ao aparelho telefônico. Parece piada, mas está na lei de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Se o funcionário, por indulgência, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. 15 dias ao mês. Que curioso, né? 15 dias ao mês é quem está por cima normalmente tem a pena menor nos crimes do que quem está por baixo, caso venha cometer um crime. Apenas 15 dias ao mês. É claro que ninguém vai preso quando a pena tem esse quantum, digamos assim. Mas aqui é que o chefe também tem que x-novar, tá? Olha, o servidor
está pintando e bordando, o servidor está cometendo vários atos ilícitos. Ele precisa responsabilizar, seja por meio de um registro de ocorrência, por meio de um processo administrativo disciplinar, se for o caso, não importa, mas ele precisa responsabilizar o subordinado quando ele comete no exercício do cargo algum ato ilícito, um fato, e caso ele não tenha competência para iniciar algum procedimento, levar ao conhecimento de quem tem essa competência para iniciar essa persecução. Tá? E a advocacia administrativa também muito interessante, porque de advocacia administrativa, de advogado não tem nada. É um crime praticado por advogado, não necessariamente. A advocacia aqui está no sentido de patrocinar. Advogar é patrocinar. Você está patrocinando um interesse privado. Aqui é a administrativa. E o 321 ele diz que patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Vamos imaginar, isso é normal. O funcionário público ele faz o concurso, mas ele não trabalha 5 dias, normalmente. Tá? Boa parte do servidor tem um dia de folga, tem 2 dias de folga, trabalha dia sim, dia não. Isso volta e meia acontece. E aí o interessante é o seguinte, vamos imaginar o sujeito que trabalha no INSS. Aí ele trabalha, conhece tudo da parte previdenciária. Ele sabe que toda terça e quinta ele não trabalha na repartição pública, ele se vincula a um escritório de advocacia e faz ali o bico, e às vezes o bico dá mais dinheiro do que o próprio serviço público. E aí nisso, ele é do INSS de um determinado município, mas vai trabalhar no INSS de outro município. E quando ele chega nesse outro INSS, ninguém vai tratar mal, ele vai chegar, tudo bem, meu nome é fulano, eu sou colega também, trabalho no INSS da comarca tal, do município tal. Queria saber se vocês podiam quebrar um galho. Queria saber a respeito desse processo, o que está acontecendo com esse processo, como é que a gente faz aí para dar uma andada no processo, que ele já está há um tempão aqui, só precisa disso, disso, disso. Eu já estou até com a papelada aqui para fazer os procedimentos, e de repente ele consegue. Ele consegue, mas se fosse um advogado propriamente dito, não conseguiria. Ele conseguiu porque está se aproveitando de trabalhar na própria administração pública, ele está se valendo da qualidade de funcionário e patrocinando aquele interesse. Isso acontece muito em administração pública. Ah, eu sou colega, e aí começa a desenrolar daquilo, qualquer coisa que você precisar, eu estou em tal lugar. Não fala com ciclano, que é meu parceiro e tal, e aí você consegue desenrolar alguma coisa com a pessoa que não tem a relação direta com alguém daquele trabalho, de repente ele não vai conseguir. E realmente, diz lá que a detenção é de 1 a 3 meses, se o interesse ali é ilegítimo, vai aumentar, claro, a detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Outro que eu queria trabalhar com vocês é do artigo 324, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Diz lá o exercício funcional ilegalmente antecipado. Como é que eu vou antecipar isso? Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Eu não estou enxergando, professor, exercício funcional ilegalmente antecipado. Exemplo, um dia desse estava lendo a notícia no jornal, achei bem interessante, em um determinado estado, até do norte, o sujeito ele não era do norte, ele era do sul, inclusive, fez o concurso para trabalhar em uma instituição policial e ele passou no concurso, mas ele não tinha dinheiro para se sustentar naquele estado. Ele foi fazer academia de polícia, e na academia de polícia você pode dormir na academia, ele conseguiu e ficou esse tempo todo lá, fez essa fase do concurso na academia policial e passou. Só que ele não poderia mais ficar na academia de polícia porque essa fase acabou. E ele não tinha dinheiro para permanecer naquele estado. O que ele acabou fazendo? Como ele era um cara
desenrolado, um professor de artes marciais, já tinha sido policial em outro estado, perceberam que ele tinha ali um know-how diferenciado, porque ele não poderia trabalhar enquanto não fosse nomeado e empossado. E a posse nesse estado demorou uns 3, 4 meses para ocorrer. Então ele ficou dormindo em uma delegacia. E claro, ele não ficou só dormindo na delegacia. Ele fez plantão, ele fez blitz, ele ficou com fuzil para cima e para baixo. Ou seja, ele iniciou, ele antecipou o seu exercício. Ele tinha que esperar a posse. Tinha que esperar a posse. Mas acabou ficando ali. Isso poderia ser o crime do artigo 324. Ou prolongado. Prolongado também já soube de notícias assim. O sujeito era um policial, mas ele não queria. Ele queria ser policial, a vocação era ser policial, mas fez concurso para o Ministério Público porque ganhava mais. Ele queria o dinheiro do Ministério Público, mas atuar como policial. Então o que ele fez? Passou para o Ministério Público, foi para o Ministério Público, bacana. Mas ele tinha folga de um dia por semana. Nesse dia por semana, o que ele ficava fazendo? Mesmo depois de pedir exoneração, se encontrava com os colegas para fazer blitz. E passou 3 anos assim. Porque ele gostava de ser policial, mas ele não queria o salário. Até que um dia, um carro da pamonha, pamonha, quem quer pamonha? Em um sábado passou em frente à casa dele. E ele ficou nervoso, chateado, mandou o cara desligar o som. O sujeito pegou o microfone e chamou ele de pamonha. E ele encheu o carro de pamonha de tiro. Aí foi quando descobriram. E ele falava para todo mundo que era policial, mas na verdade ele era do Ministério Público. Aqueles concursos de técnico superior do MP. E acabou ali sofrendo um problema na própria polícia e também no Ministério Público. Não sei se ele perdeu o cargo no Ministério Público, mas ele teve problema aí. Poderia ser um exemplo de exercício funcional ilegalmente prolongado, que aí seria esse do artigo 324. Ok? Então esses crimes também são muito importantes, que mais caem também, assim como prevaricação, corrupção passiva, a concussão, as várias formas de peculato, são os crimes que mais são cobrados nesse título, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Caros amigos, mais uma vez, lembrando aqui, dá o seu likezinho, compartilhe os vídeos, toca o sininho e até mais. Bye!